nome de Jesus Cristo, amém. Então, senhores, nós vamos falar do último dragão. E foi uma jornada muito intensa, né? Para mim foi uma jornada muito desafiadora, né? Entendo que o grupo tomou um pouco um curso um pouco diferente do que eu havia idealizado, mas creio que foi a ação do Espírito Santo, porque muito do que nós estamos aprendendo aqui eu já tive a oportunidade e o privilégio de colocar em prática, né? Em algumas situações da minha vida eu pude colocar em prática. E creio que foi o Espírito Santo, cara, que unificou a gente, que nós devemos continuar assim, próximos, né? Independente do que, enfim, do que nós decidimos a fazer nos próximos, se é que o projeto terá continuidade. Mas eu acredito que nós fomos abençoados, cara. Eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo, por mais que tenha tomado um curso diferente do que eu havia planejado, tenho certeza que o Espírito Santo agiu, né? Agiu. Então nós vamos falar do último dragão, encerrando esse livro aqui do Matadores de Dragões, de Danny Silk. E o sétimo dragão fala do homem e a provisão. E eu insisto, né, e repito em dizer que esse dragão, embora ele seja um dragão cascudo, para mim, pelo menos a mim, parece que está um pouco mais fácil. Se estivéssemos em um jogo de videogame, tenho certeza que nós enfrentaremos esse último chefão aqui com muita facilidade, né? Eu tenho a impressão de que o primeiro dragão foi mais difícil. Foram realidades duras que nós precisamos ouvir. Foram exortações duras que podemos entender que foi um fogo de uma forja, né? Somos forjados ali pelo Espírito Santo. Então o primeiro dragão foi mais duro, foi mais difícil. O segundo foi um pouquinho mais fácil. E foi ficando mais fácil, e esse sétimo aqui a gente vai fechar com chave de ouro, eliminando, né, como bem colocou o Tyrone aí inicialmente, esses dragões que representam o Satanás, né, o enganador, que também representam comportamentos nocivos que um homem não deve cultivar. Representa então esses dragões aquilo que Deus não tem para nós. Às vezes a gente tem dificuldade de ver o que Deus tem para nós, mas fica um pouco mais fácil quando nós vemos o que Deus não tem para nós, né? Como nós vimos ali no Éden. Talvez se Deus, embora Deus tivesse destacado, né, o que não tinha para Adão e Eva, inicialmente para Adão, mas talvez Adão se perdeu no que ele tinha, né? E o que ele tinha era tanto que ele se deixou ser seduzido pelo que não estava reservado a ele, né? Então esse sétimo dragão, esse sétimo comportamento nocivo que nós vamos eliminar, fala do medo da falta, né? Do medo da limitação, da comparação constante que costumeiramente quem está submetido a esse dragão, esse comportamento, normalmente se comporta. E é muito interessante porque esse dragão ele nasce, ele surge, ele emerge quando nós enquanto homens, nós tememos não ter recursos necessários, recursos suficientes, não somente para sustentar a si mesmo, como também a sua família, né? E às vezes seus projetos, né? Nós temos projetos de vida, nós temos necessidades vitais, né? Então quando nós comparamos, quando nós perdemos nós temos essa sensação, né, de que nós não temos condições, né, de se sustentar a si próprio, as pessoas ao nosso entorno, inclusive os nossos amigos, familiares, pessoas que estão ao nosso redor. Esse dragão ele se apodera. É aí que ele toma conta da nossa vida. E a gente passa a se sentir limitado pelas circunstâncias, né? A gente passa a se sentir restringido pelo ambiente, pelo nosso entorno. E aí a gente começa a medir o nosso valor comparando com os outros. Isso é pior, porque esse dragão ele não somente age no nosso sentimento mais profundo de insuficiência, como ele também faz com que nós cultivemos inveja sobre o outro. Entende?
Então é assim que surge esse dragão, é assim que surge esse comportamento. E ele é central para nós tratarmos e eliminarmos de nossas vidas, porque esse medo ele é um medo comum, que nem como o próprio Brenão aí comentou. Então, como eu havia falado, né? Então esse dragão ele surge exatamente desse contexto, né? Do contexto de insuficiência, um contexto de que nós não temos condições, né, de atuar sobre o nosso meio. Então é central nós tratarmos esse dragão, porque ele é um comum, né? Como o próprio Breno disse aí inicialmente, quando nós estávamos conversando antes de começarmos, ele disse que dia desses ele estava encarando esse dragão. E eu falei, quase que rotineiramente nós somos levados a tratar esse dragão, porque é muito comum a gente sentir medo de não poder prover, né? Ainda mais ele que tem uma família aí para cuidar, né? Tem uma família, Deus lhes entregou, né? 2 filhos, uma esposa e 2 filhos, então talvez seja comum, né? É muito mais comum do que a gente acha. E às vezes ele paralisa a gente. Ele impede da gente refletir como que nós poderíamos resolver certas situações, né? E aí o autor ele não se refere apenas a dinheiro, não é somente recursos financeiros, mas também o medo de não ter o necessário para viver plenamente. Por exemplo, o tempo, às vezes nós ficamos preocupados com a falta de tempo, às vezes, enfim, com falta de energia, com falta de oportunidades, com falta de conexões. Então não é somente um medo financeiro. O medo financeiro talvez seja o mais comum, mas não necessariamente é somente isso que se trata esse comportamento nocivo desse dragão. Pode ser que seja exatamente isso que nós acabamos de falar: tempo, energia, disponibilidade, disposição, oportunidades, conexão. E é um medo que vai minando a nossa fé, elimina a nossa fé e substitui a nossa confiança plena em Deus por uma autossuficiência ansiosa. O que isso quer dizer? Que a gente esquece da provisão de Deus, nós esquecemos ali da provisão de Deus e nós passamos a querer fazer por Deus. Às vezes nós procuramos fazer, antecipar o que Deus, antecipar a vontade de Deus, digamos assim. Às vezes nós nem sabemos o que realmente Deus quer para nós e nós estamos querendo impor a nossa vontade à vontade de Deus. Então isso acontece para mim, pelo menos, com certa frequência. Às vezes eu quero uma promoção XYZ, quero uma promoção rápida no trabalho, e às vezes eu penso, não, eu tenho que controlar a minha mente em oração e falar, não, eu já entreguei nas mãos de Deus. Eu já entreguei nas mãos de Deus. Se eu já entreguei nas mãos de Deus, eu não preciso fazer mais nada. Então é central nós tratarmos isso por conta, esse dragão, esse comportamento nocivo, por conta dessa realidade, né? Dessa realidade de medo que paralisa. Só que antes de iniciarmos mais detalhes desse dragão e como nós vamos encará-lo, eu queria trazer uma tradução para vocês que vai nos auxiliar a interpretar um pouco melhor o que nós vamos tratar, o que nós precisamos tratar em nós. Então eu trouxe aqui a definição da palavra prover, do verbo prover. A etimologia dessa palavra, ela é latina e ela é basicamente uma junção de duas verbetes, né? Duas palavras. Pro, né? Que no latim seria antes, né? E videre, que é ver. Não? Então prover, providere tem relação, tem uma raiz semântica, digamos assim. Então provider basicamente é ver adiante, ver antecipadamente ou fazer uma provisão. Olha só que interessante. É muito interessante a gente gravar, porque às vezes a gente acha que prover é somente quando a gente entrega dinheiro, quando a gente entrega comida. Mas prover é ver antecipadamente, é ver de antemão, fazer uma provisão, gerar uma expectativa, ver adiante, ver além do que a gente está enxergando agora. Então um homem provedor, ele não é somente alguém que põe comida na mesa.
ele é alguém... Um homem provedor é também um homem que tem uma visão antecipada. Prover não é só aquele cara que tem dinheiro. Prover é aquele cara que antecipa as situações. Então, um homem que é provedor, dentro dessa raiz semântica, é um homem que olha para o futuro e discerne o que será necessário para os tempos que virão. Então ele fala assim, é a interpretação da situação atual. Eu estou em tal condição, quando eu projeto para frente, o que eu enxergo, o que sou capaz de enxergar. Se nós não temos capacidade agora de fazer uma provisão do futuro, e aqui não é uma espécie de simpatia não, né? Vou tirar aqui o tarô e ver o que vai acontecer. Não é isso. É ter discernimento e inteligência, tanto intelectual quanto emocional, para fazer o quê? Para se colocar adiante de uma situação e tentar fazer uma estimativa do que pode vir. Então esse é o conceito de provisão. Nós temos que saber olhar para o futuro e projetar, né? Se meus custos estão mais altos, eu preciso reduzir. Mais para frente, se eu quiser ter filho, eu tenho que me preparar para certos custos, por exemplo. Enfim, tentar compreender o máximo do que está por vir para agir antecipadamente às necessidades futuras. Então esse é o conceito de provisão, tá? É interessante para a gente poder compreender melhor o que vem pela frente. Então o autor ele destaca que a raiz desse dragão, ou seja, ele surge por conta do que nós vimos. Surge por uma mentalidade de que nós podemos não ter recurso para o futuro. Mas onde que está a raiz desse dragão? Está numa mentalidade de escassez. Quando nós temos em nós uma mentalidade de escassez, que nada mais é do que uma crença de que eu nunca vou ter o bastante, eu não tenho bastante para servir, a vida é uma intensa disputa. Então, quando nós olhamos para os nossos pares de trabalho e nós escassamente pensamos que não sou mais capaz que ele é melhor do que eu e eu não, portanto, não consigo superá-lo, XY vaga está mais apropriada para aquela pessoa. Essa é uma mentalidade de escassez. E aqui eu estou destacando coisas relativamente simples. E as coisas que a gente não consegue perceber, que são sutis. E as coisas que são sutis? É aí que mora o perigo. Porque essa mentalidade de escassez, ela pode agir num nível ainda mais sutil. Que parece que não, mas pode impactar. Então a mentalidade de escassez nada mais é do que essa percepção de si próprio, de que você não é o bastante, não tem o bastante, ou não consegue disputar, ou que não tem capacidade de competir, etc. Não tem mentalidade. E essa mentalidade ela gera um certo atrito de si para com os outros. Percebe que esse dragão, ele é um dragão que causa uma espécie de cegueira em nossos olhos para como nós olhamos para nós mesmos e também para os outros. Nós vimos nos dragões anteriores, por exemplo, a relação com os amigos, que são pessoas próximas. Aqui a gente está vendo como a cegueira desse dragão impacta a mim mesmo, como eu vejo a mim próprio, e como eu vejo os outros a partir dessa mentira que eu coloquei na minha própria mente. Então essa mentalidade de escassez é exatamente isso. Ela gera uma mentalidade de conflito, de inveja, de exaustão. Porque pessoas que geralmente têm essa mentalidade de escassez, eles se propõem a garantir provisão a qualquer custo. Então é aquele cara vou dar um exemplo aqui relativamente simples. Fulano de tal tem um colega de trabalho que ele acha que é melhor que ele. Ele acha, né? Por alguma mentalidade de escassez, ele supõe, ele define para si próprio que esse fulano é melhor que ele. E aí, como ele está cegado por essa mentalidade de escassez, ao invés dele
gerar uma amizade, gerar um ambiente o pacificador e unificador. O que ele faz? Ele gera um ambiente de inveja, de exaustão. Então ele vai começar a ferroar esse parceiro de trabalho com fofocas, com mentiras, com intrigas, para que ele seja mal visto por quem está acima, e aí às vezes acaba até se prejudicando. Então percebe que esse dragão, ele tá fácil da gente encarar, porque nós já absorvemos muitas realidades bíblicas, mas ao mesmo tempo ele é sutil demais para que seja percebido. Pode ser que às vezes nós pratiquemos esse tipo de comportamento e não percebamos. Comportamento de inveja. Vou dar um exemplo aqui na igreja. Fulano de tal não tem capacidade para ser líder. Talvez você já tenha ouvido isso ou pensado isso. Talvez. É muito provável. E parece que é besteira isso, mas é uma mentalidade de escassez. Quando você julga uma administração de fulano A, fulano B na igreja, por exemplo, achando que você poderia fazer melhor e que se você estivesse à frente, você entregaria melhor, pode ser uma mentalidade de escassez. Então esse dragão ele é fácil, só que ele é muito sutil. Ele é sorrateiro, porque ele atua primeiro ele cega a nós próprios, e depois ele faz... E nós cegados, nós acabamos enxergando também o próximo de forma errada. Então esse dragão é um dragão muito sutil. Então o medo da falta nos leva a uma preocupação excessiva com o futuro, né? O medo da falta nos leva a uma preocupação excessiva com o que vai acontecer. A gente fica desesperado pelo futuro. E aí acabamos alimentando comportamentos de acumulação. Provavelmente vocês devem conhecer uma pessoa que consome as coisas a conta-gota, né? Com medo de acabar. Compra um perfume e tem medo de usar o perfume, por exemplo. É uma mentalidade de escassez que leva ao medo da falta, por exemplo. Então, aquela economia excessiva, né? Nós provavelmente temos alguns amigos aí que tá sempre falando: não posso gastar porque não sei o que, não posso fazer tal coisa. Às vezes é real, né? Às vezes o cara realmente tem dinheiro, mas às vezes é só o cara querendo ser avarento, entendeu? É só ele querendo ser acumulador, né? Enfim, então o medo da falta leva a uma preocupação excessiva que nos leva a um comportamento de avareza ou até mesmo de acumulação. E o medo da limitação cria uma certa frustração com as circunstâncias presentes, né? Então a gente faz que... então às vezes a gente pensa, nós acreditamos cegamente por esse medo, pela atuação desse dragão, que a gente só poderia ser feliz se eu fosse mais. Então a gente nunca está satisfeito com o que a gente tem. Vou dar um exemplo também, continuando aqui nesse exemplo da igreja. Eu só vou ser feliz, só vou conseguir uma namorada, só vou conseguir me casar se eu for líder. Aí o cara vira líder. Deus levanta ele como líder. Aí o que ele fala? Não, agora eu só consigo ser o melhor, ou etc, etc, se, por exemplo, eu só consigo ser melhor ainda se eu for um supervisor. Enfim, então a pessoa não vive o momento a qual está destinada a viver, no instante do agora. A pessoa ela se projeta lá na frente e se limita, né? E se limita à sua ação de atuação, porque ela acha que só pode agir depois que tiver alcançado X coisa. Vou dar um exemplo aqui que me ocorreu agora. A pessoa acha que só pode casar depois que tiver carro, por exemplo. Se tiver uma casa. Eu só vou ter filho depois que eu... Vou dar um outro exemplo aqui. Só vou ter filho depois que eu tiver ganhando 15 mil reais, meu amigo. Então, assim, esse é o medo da limitação. Essa limitação que cria uma frustração, né? E o medo da comparação, ela mina a gratidão. Porque o foco sempre vai estar no que em mim e não nos outros. Ou no que os outros têm e não no que eu tenho. Percebe? Então são esses três medos que determinam a raiz desse dragão. E principalmente esse medo da comparação faz com que às vezes a gente tem exatamente as mesmas coisas que o outro. É aquela história, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então esse é o medo da comparação. E ela elimina a gratidão.
tanto a gratidão com os outros quanto a gratidão com o próprio Deus, porque nós temos que acreditar na provisão dele. E se hoje eu estou em tal condição, pode ser por conta das minhas ações, mas pode ser também uma aprovação de Deus. Então eu tenho que agradecer. E se eu não consigo agradecer, eu não consigo entender a aprovação. E se eu não consigo entender a aprovação, muito possivelmente o que está destinado para que eu receba de Deus pode demorar ainda mais. O exemplo disso são o povo de Israel no deserto. A ingratidão deles, mas somadas à desobediência, fez com que algo que demoraria algumas semanas demorasse anos. Alright? Então vamos destacar um pouquinho mais, né? A genealogia bíblica, inclusive, desse medo. Olha só que interessante. Ainda em Adão, como o primeiro dos homens, como nós vimos ali inicialmente, nos primeiros encontros, eu quero destacar aqui algumas características divididas em dois tipos. Eu quero comparar o Adão antes da queda e o Adão depois da queda. E aí lembrem-se daquele conceito que nós acabamos de definir, que é o conceito de provisão, tá? Então vamos lá. O que era o Adão antes da queda? O Adão era um homem perfeito, criado à imagem e semelhança de Deus, que foi também criado para governar, subjugar e assumir o domínio pleno da criação, certo? Deus, quando cria Adão, o convida a ser o seu coparticipante no domínio, na governança da natureza criada por Deus. Adão, antes da queda, era um homem que estava destinado a conquistar o mundo. Quando Deus ordena que ele nomeie os animais e etc., Deus está dando a possibilidade para Adão de exercer uma conquista do mundo, que nada mais era do que a natureza criada. E uma outra característica relevante é que ele vivia plena e completamente na providência de Deus. Isto é, ainda não havia aqui o suor do seu labor, o suor do seu trabalho. Isso é importante destacar, porque Adão, em teoria não, né? Em interpretação, do que nós podemos deduzir aí da palavra, nós temos que Adão vivia completamente sob a provisão de Deus, sob a companhia de Deus, para dominar, para subjugar a criação, para assumir o domínio e o controle da criação, o cultivo do jardim. Enfim, esse era um Adão perfeito, um homem perfeito, né? Nós não temos ali a descendência de Adão participando dessa condição perfeita. Mas seria interessante, não? Seria bem interessante se nós pudéssemos, sobretudo, participar dessa condição perfeita do homem. Mas aí vem a queda. E eu não vou destacar aqui o porquê da queda, enfim, todos nós já sabemos. Mas o que tornou-se o Adão depois da queda? Ora, depois da queda nós temos uma natureza que foi deturpada e também uma índole que foi deturpada. Concorda? Então nós podemos ver um Adão pós-queda que foi enganado, foi seduzido por acreditar que precisava de algo que Deus já havia dito que não era dele. Adão, ele foi ludibriado por achar que precisava de algo que Deus já tinha falado que ele não precisava e que muito menos não era dele. Deus entregou tudo, menos uma coisa para Adão. Então estava muito claro o que não era dele, o que ele não precisava. Ele precisava de tudo, menos do fruto proibido. Então ele, cegado, com uma visão distorcida, gerando culpa, vergonha e medo, ele acaba sendo exilado do seu lugar de provisão. Uma vez que houve o consumo do fruto proibido, nós sabemos que obviamente entra o pecado na natureza, mas podemos, só para ilustrar mais simplificadamente, a natureza ela se deturpa, ela se torna pervertida, né?
Então, Adão cegado, com a visão distorcida de Deus, da criação inclusive, cheio de culpa, cheio de vergonha, cheio de medo da voz de Deus, ele é exilado do seu lugar de provisão. Logo, ele é convidado, né? Convidado não, ele é amaldiçoado a trabalhar para sobreviver. No que antes tudo era provido de forma muito clara, muito nítida, agora ele passa, pós-queda, a ter que trabalhar e a viver do suor do seu labor. E aí isso naturalmente gera uma fraqueza, né? A vida útil do homem reduz muito. E também um coração que é atormentado. O que antes para ele era apenas uma condição natural, agora torna-se uma condição supranatural. Então, o que nós temos aqui, pós Adão caído, é a genealogia, isto é, a origem desses medos aqui que nós falamos. Esse medo da falta, do ter que trabalhar para, surge, podemos dizer assim, a partir dessa interpretação do relato bíblico. Isso é muito interessante, porque às vezes nós achamos que isso somos somente nós que somos atingidos por esse dragão, quanto na verdade todos os homens são. E é por isso que nós temos que dar por pressuposto para as próximas gerações. Eu falei inicialmente, né, do impacto que nós temos quando nós escolhemos 12 pessoas, e essas 12 escolhem cada uma 12 pessoas, e cada uma desses 12 escolhidos escolhem mais 12, na quarta geração, um grupo que começou com 12 vira 20.700 pessoas impactadas por essas verdades espirituais. Então nós temos que dar por pressuposto que os nossos próximos discípulos já estão com essa configuração de fábrica. Muito possivelmente 99,999% dos homens já enfrentaram esse medo e demoraram para encarar, e demoraram para entender. E agora a gente passa a ver como que nós venceremos esse dragão, como que nós deixaremos de ser assolados por esse dragão. Então o autor explica que, dado essa genealogia, né, essa genealogia que nós enxergamos aqui nessa interpretação do Adão antes e pós-queda, fez com que fosse nos legado uma distorção da visão de Deus, uma visão distorcida de Deus. Ao invés de nós vermos como um pai generoso, fiel, provedor, dentro das características que nós vimos inicialmente, nas definições de prover, né, como ter a capacidade de antecipar-se às situações, com essa visão distorcida sobre Deus, ao invés de nós vermos Deus como um pai generoso, fiel, provedor, a gente percebe Deus como um provedor condicional. Como assim? Deus só ajuda quando eu sou perfeito ou quando eu mereço. Um exemplo mais simples disso, nós podemos enxergar, talvez alguns de nós aqui já tenham se deparado com isso, que os novos discípulos, isto é, as pessoas que Deus nos envia para os nossos cuidados, na igreja às vezes não querem se batizar. Por quê? O que eles falam aqui? Mas eu não estou pronto. Quando na verdade é o contrário, é o fato dele realmente não estar pronto, é que ele merece, né? É que ele deve receber, portanto, o batismo. Então essa visão distorcida faz com que nós olhemos Deus como um provedor sob determinada condição. Então é aquela pessoa que fala assim: olha, vou dar uma oferta aqui para Deus me dar um trabalho novo, vou fazer um jejum aqui para Deus me dar, sei lá, minha esposa, vou fazer um jejum aqui por Deus. Entende? Percebe que essa visão distorcida lembra muito o comportamento de Adão, quando Deus o chama e ele responde que está envergonhado, né? Ele demonstra vergonha diante da voz de Deus.
pelo fato de estar nu. Então o que essa analogia que nós fizemos aqui pode nos ajudar a compreender isso? Quando eu estou submetido a esse dragão, eu passo a enxergar Deus como um provedor condicional. E logo eu temo ouvi-lo, porque agora eu me percebo nu, e me percebendo nu, eu não me coloco diante de Deus como digno de receber qualquer coisa. Então essa é uma falsa imagem que gera desde ansiedade até crise espiritual. E quando esse dragão atinge um nível ainda pior da sua atuação, ele gera dois tipos de homens covardes. Olha só que interessante. O primeiro tipo de homem que ele gera, que esse dragão no seu nível mais avançado de atuação gera, são homens covardes que procuram somente o benefício próprio. São aqueles caras que são podres de rico. Um exemplo, não é nada contra os ricos, eu estou dizendo só como exemplo, né? Aquelas pessoas que já têm muito dinheiro e ainda quer ainda mais dinheiro. E não somente esse dinheiro, ele quer ainda mais dinheiro, mas tanto faz a forma como ele vai conseguir esse dinheiro. Augusto, vamos falar de outro exemplo. São pessoas que não estão nem um pouco preocupadas de como os fins vão justificar os meios. Porque os fins justificam os meios. Então, ou seja, não importa o que eles façam, não importa como eles ajam, desde que eles cheguem na meta final, eles agem, eles atuam. Porque eles não estão nem aí sob a forma de como os meios vão justificar os fins. Então esse é um exemplo de que está num lado oposto, digamos assim. É o cara que exageradamente procura benefícios próprios. Provavelmente alguns de nós já conhecemos alguém que está sempre colhendo ou só sai ou só age se tiver benefício próprio. Então, vou dar um exemplo besta aqui, tá? Só aparece nas células, nos encontros, ou você chama a pessoa para sair, ele só vai se você pagar as coisas, por exemplo. Isso é uma forma também, uma forma de que não importa como essa pessoa vai conseguir o objetivo, ele vai investir. Não importa se eu preciso derrubar o meu amigo de trabalho, importa que eu consiga a vaga. Não importa se eu estou pisando numa velhinha, o que importa é que eu preciso chegar mais rápido no meu trabalho. Enfim, são as pessoas que não se importam de maneira alguma com quem está ao seu redor, porque eles procuram somente benefício próprio. E isso é um homem covarde. O cara que só pensa em seu benefício próprio é um cara covarde. Por outro extremo, você gera um outro tipo de homem covarde, que são os que não se importam em serem produtivos. E aí eles passam a agir como parasitas, utilizando-se de suas carências para se fazer de vítima. Provavelmente aqui alguém já conhece aí algum esquerdinha, né? Que é sempre vítima de alguma coisa. É sempre vítima de alguma coisa. O fato do cara ser pobre responde porque ele não entrou numa universidade pública. O fato do cara ser, sei lá, tem N situações, né? Desde pessoas que se utilizam da cor até do seu sexo, né? Então, enfim, são pessoas que a todo momento estão se fazendo de vítimas. E aí ele não se importa, cara, de ser produtivo, tá? Esses exemplos que eu dei são do nosso comum, né? Do nosso senso comum. Mas, por exemplo, e os investidores, né? E os investidores que não se importam de maneira alguma em tornar o seu dinheiro útil. Ele só quer ganhar mais dinheiro, né? E é interessante que o autor no livro ele dá um exemplo das grandes empresas que, tal como o Walmart, né? Como ele é americano, então o Walmart é uma empresa muito grande lá. O Walmart, a Amazon, nós conhecemos, que durante a pandemia, são empresas que durante a pandemia, os seus investidores
Não a empresa em si, não o CEO da empresa, mas os investidores que aplicaram dinheiro nessa empresa ganharam bilhões e bilhões. Mas ainda assim, não vimos ações, por exemplo, que pudesse amenizar um pouco o fato da Covid, por exemplo. Poucas pessoas fizeram alguma coisa com seus dinheiros. Muito pelo contrário, muitos ganharam muito dinheiro e não fizeram nada. Porque são pessoas que... apliquei um dinheiro aqui, ganhei milhões e não tô nem aí. Ele não quer ser produtivo. E pior, ele se aproveita dos que são produtivos. Então são dois tipos de homens covardes. E aí nós vamos ver como que a Bíblia nos orienta a ser. Tá? Eu coloquei aqui antes uma frase do Albert Einstein, que é: o mundo não será destruído por aqueles que fazem o mal, mas por aqueles que o observam e não fazem nada. Percebe que são homens passivos? Os dois homens, um é aparentemente ágil e atuante, e o outro é aparentemente passivo. Um age por si só e não está nem aí, e aí ele não enxerga o que está se passando, ele não enxerga o que pode ocorrer, o que está acontecendo, e não se importam com isso, e você gera um homem que também, por passividade, não está nem aí. Então, o que essa frase quer dizer? Que o mundo não vai ser destruído por quem faz o mal, mas por quem vê as pessoas fazendo mal e não faz nada. E não recompensa o mal com o bem, entende? São pessoas que não se importam com o que aconteçam ao seu redor. Mas olha que curioso, porque Paulo fala em Filipenses 3 a versículo 4, dizendo o seguinte: não façam nada, né, por ambições egoístas ou por vaidade. Não façam nada por ambições egoístas ou por vaidade. Percebe? Não é nem... Eu não tenho que fazer as coisas nem para ser... Nem somente para o benefício próprio, mas também nem por vaidade. Já que eu ganhei, não estou nem aí. O Brasil está indo por água abaixo, então não vou fazer nada, não me envolvo com política. Estou dando exemplo aqui, né? Mas a orientação de Paulo é: não faça nada por ambições egoístas ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O que isso quer dizer? Nós que vivemos em comunidade e nós que somos cristãos, somos exortados a não agir sob nenhum tipo desses homens covardes aqui que nós destacamos. Nem a todo custo e nem, já que eu não consigo, não vou fazer nada, vou só absorver, nem se fazer de vítima. Nós devemos agir humildemente, considerando a todos, considerando os outros como superiores a si mesmo. Esse é um remédio contra a falta de humildade. É quando você se coloca como inferior aos outros, mesmo às vezes você não sendo. Mas quando você se coloca de forma inferior, você naturalmente se importa e cultiva interesse também pelos interesses dos outros. Vou dar um exemplo para vocês. Este grupo aqui foi criado porque hoje eu acredito que eu consigo repassar conhecimento. Eu tenho uma maturidade intelectual cultivada em anos, que eu posso, de certa forma, utilizar o dom que Deus me deu. Então, durante muito tempo eu agi como um homem covarde, de não me importar com ninguém, de não me importar em repassar conhecimento. Eu agi, confesso. Mas a partir do momento em que eu enxergo uma real necessidade, qual necessidade é esta que o Espírito Santo me mostrou? Inclusive a partir desse livro também, complementando a partir desse livro, que a sociedade precisa de homens maduros. Ora, se eu tenho conhecimento para instruir as pessoas e levá-los à maturidade na hombridade, então seria egoísta da minha parte, tendo tanto conhecimento a respeito de masculinidade, não fazer nada. Percebe que não são somente grandes coisas, né? Eu só vou fazer o bem se eu fosse rico. Não, você pode fazer o bem a todo momento, quando você deixa de ser egoísta em certas pequenas coisas. Por exemplo, quando você se importa com seu irmão mais novo, com seu sobrinho, para além dos seus filhos, né? No caso, para quem já tem filho, quando você se importa
também com o outro que está do próximo a você. Seus filhos são prioridades, mas por que não também o seu sobrinho, caso ele não seja assistido devidamente? Percebe que quando nós nos colocamos de forma humilde, considerando os outros superior a nós mesmos, as nossas ações passam a ser ações de altruísmo. E os interesses dos outros também passam a ser o meu interesse. E às vezes os meus interesses eu faço com que sejam interesses dos outros também. Então, quando nós estamos interessados, todos aqui estamos reunidos por interesse de se tornar melhor. A partir de uma pessoa que se interessou em divulgar o seu interesse aos outros. Percebe que só tem benefícios? E aqui eu estou encerrando, dizendo vocês, né, como vocês sendo enviados para fazer a mesma coisa. Acredito que vocês já estão capacitados, baseado nesse período em que nós ficamos juntos, iniciar seus pequenos grupos, né? Assim como eu faço com meu sobrinho, enfim, não é um fim, não é isso que eu quero dizer, mas eu estou dizendo que vocês já são capazes de formar pequenos discípulos, e às vezes não é um discípulo oficial, aquela pessoa que vai, olha, meu discipulador é o Augusto. Oh não, meu discipulador, às vezes são discípulos, eu chamo de microdiscipulado. Por que microdiscipulado? Porque são pessoas que às vezes você vai encontrar uma vez na vida. Mas se você tiver alguma palavra de encorajamento para essa pessoa, ele se tornou seu microdiscípulo. A gente tem que atuar nessas pequenas coisas, nessas pequeninas situações, nessas pequeninas oportunidades que Deus nos dá para formar discípulos. Quantas vezes a gente não... Se a gente for resgatar da nossa memória, provavelmente a gente tem alguma coisa que um tio nosso falou 10, 15 anos atrás, que isso impactou na nossa vida até hoje. Querendo ou não, se eu ainda sou impactado por isso, ora, então eu sou discípulo, um microdiscípulo daquela pessoa. Percebe que tudo isso tem a ver com provisão? Esse é o nível ótimo de quando nós já entendemos que quando nós entendemos essa distorção da visão de Deus, que nós temos sobre Deus, nós elevamos um nível a mais dessa ideia da falta de provisão, desse medo, né, da falta de provisão, da limitação, da comparação. Então a recomendação que nós temos da Bíblia é que nós não devemos fazer nada, coisa alguma, por ambições egoístas, nem por vaidade, mas sempre pensando em como a minha ação pode ajudar os outros. Tudo que eu faço hoje, ou o que eu posso fazer hoje para ajudar os outros. E às vezes não é dinheiro, às vezes é só, vou fazer uma devocional aqui. Essa devocional você gravou na sua mente, e essa devocional pode servir para exortar alguém, pode servir para ajudar alguém. Amém? Então, caminhando para o fim, a chave para eliminar esse dragão é quando nós entendemos e que a confiança prática está na provisão divina. Lembra de Adão antes da queda? Eliminar esse dragão significa que Deus ainda está no comando da provisão. Não vos preocupei com coisa alguma. É assim que a Bíblia nos exorta. Então, a chave para matar esse dragão é quando nós criamos confiança prática na provisão divina, expressando felicidade e generosidade, e não falta, e não medo, e não limitação, e não comparação. Não é porque meu amigo tem uma Ferrari, que eu preciso invejá-lo, mas felicitá-lo. Isso também é generosidade. Inclusive nós temos vários exemplos na Bíblia, eu não trouxe aqui para não ficar redundante, né? Mas nós temos vários exemplos bíblicos, né? Vários exemplos bíblicos das promessas de como o Senhor está cuidando da gente. Às vezes nós só estamos enxergando uma concha do retalho. Nós estamos enxergando uma pecinha do quebra-cabeça. E aí, se a gente não tiver essa sabedoria, se nós não tivermos eliminados esse dragão de nós, às vezes nós estamos
gerando uma morosidade ainda maior do que estava previsto. Às vezes Deus está nos preparando para receber algo, mas a minha teimosia, o meu medo da falta, a minha comparação, etc., faz com que eu perca o timing. Uma coisa que eu quero destacar aqui é que nós às vezes achamos que nós não podemos atrapalhar o Espírito Santo, e isso é uma grande mentira. O Espírito Santo pode sim ser atrapalhado por nós. O exemplo mais claro disso são o povo de Israel no deserto. Deus prometeu que seriam só 40 dias, mas a teimosia, a rebeldia, o medo da falta, o medo da limitação, que nada mais era do que também a comparação. Nós temos exemplos, claro, né? No caso das pessoas que preferiam as cebolas pensa assim, os caras eram escravos e comiam comidas de escravos. Dentro dessa comida tinham temperos e um deles era cebola. Então os caras estavam no deserto sonhando, recebendo maná e sonhando em comer uma comida de escravo. Essa é a mentalidade que esse dragão gera em nós. Uma mentalidade de escassez, que gera falta, gera o medo da falta, gera limitação, gera comparação. Então nós temos vários exemplos na Bíblia do cuidado de Deus. Então nós devemos lembrar sempre que nós temos que ter uma confiança prática na provisão de Deus. Uma confiança prática na provisão divina. Porque está cheio de exemplos na Bíblia, desde o maná até a multiplicação dos pães. Curioso que a primeira multiplicação de pães, salvo engano, os discípulos não tinham absolutamente nada. 5 pães e 2 peixinhos, era tudo que eles tinham. Inclusive nessa passagem nós temos que os discípulos recomendam para Jesus que Jesus mandasse a multidão embora. Aí a gente pode especular aqui, né, uma licença poética para nós especularmos que se os discípulos a multidão fosse embora, os 5 pães e 2 peixinhos talvez pudesse alimentar os 12, que talvez fosse mais pessoas, né? Mais que 12. Mas o que Jesus fala? Jesus convida eles para que eles alimentem a multidão. Olha só que interessante. Não, vão lá e vocês alimentam a multidão. Aí você fala, como? Quando Jesus Cristo, Filho de Deus, diz para aqueles discípulos que eles devem alimentar a multidão, ele já tinha de antemão provisionado a multiplicação. Então os discípulos já não estavam desassistidos, eles já tinham a provisão antecipada de Jesus. Só que na cegueira deles, eles não conseguiam reproduzir a mesma visão que Jesus tinha em relação a Deus, que era um pai de provisão. Então quando Jesus fala, vão lá e vocês alimentam a multidão, Jesus já tinha provisionado para eles. E esse exemplo mostra que nós não somos nós a fonte da provisão, mas administradores da provisão. Quando nós reconhecemos que tudo pertence a Deus, tudo pertence ao Criador, e que apenas Ele é a fonte inesgotável, nós nos tornamos homens libertos e liberados para trabalhar diligentemente, isto é, trabalhar em conformidade com a vontade de Deus. Nós somos libertos para trabalhar com assiduidade, somos libertos para trabalhar com zelo e sem medo, porque nós somos convidados a ser administradores da provisão e não a fonte da provisão. Então esse dragão, ele distorce ele gera, gerando essa mentalidade de escassez. O que ele provoca em nós? Ele provoca uma inversão da visão.
Nós achamos que nós somos os provedores, como fonte primária, mas na verdade é Deus. Então, o que Jesus fez com seus discípulos? Entregou para eles a provisão, eles administraram distribuindo pela multidão. O melhor exemplo para a gente virar a chave é exatamente esse. Quando nós entendemos que nós não somos a fonte da provisão, mas os administradores dela. Isso equivale a dizer, se os senhores não entenderam ainda, que a esposa que o Senhor te deu ou que ainda vai dar, não é sua. Os filhos que Deus já te deu ou que Deus vai te dar, não são seus. A família que Deus te colocou não é sua. Seus amigos que Deus te enviou não são seus. Por quê não são seus? Porque eles não pertencem a nós, pertencem a Deus. Então Deus nos convida a ser administradores da criação. Então nós vamos administrar a vida da nossa esposa, nós vamos administrar a vida dos nossos filhos, nós vamos participar da vida dos nossos amigos, tendo essa realidade. Porque o salário que Deus, o emprego que Deus nos deu não é nosso. O salário que nós recebemos no final do mês não é nosso. Por que não é nosso? Porque é de Deus. Deus que nos concedeu, na sua infinita misericórdia, toda essa possibilidade, todas essas variações de bênçãos. E quando nós entendemos que não são nossas essas coisas, nós administramos melhor. Pensa assim, que Deus te deu uma mansão. E quando Ele voltar, essa mansão tem que estar preservada. Ela não pode estar com móveis mofados, com móveis destruídos. E assim é a sua vida. A sua esposa que Deus te deu não pode ser maltratada. Seu dinheiro não pode ser desperdiçado com besteira. O tempo que Deus te deu não pode ser desperdiçado com porcaria. Essa é uma chave que eu ainda estou virando, senhores. Mas já avancei muito nisso, porque eu já compreendi que eu não sou a fonte, mas sim o administrador da fonte. E hoje, pela graça de Deus, eu não tenho nem medo de perder meu emprego, que é um bom emprego. Porque eu tenho certeza, eu tenho convicção absoluta de que Deus está me concedendo uma licença para atuar. É uma licença para agir em nome dele. Porque eu sou um mordomo de Deus, eu não sou quem provê, mas eu sou provido por Deus, e pelo fato de eu ser provido por Deus, eu administro seus bens. Então a verdadeira vitória sobre esse medo da falta, da limitação, da comparação, como nós vimos, só acontece quando nós não apenas começamos a praticar a generosidade ou a buscar os benefícios de quem amamos, mas também como nós descobrimos que o nosso papel como provedor é apenas sermos administradores e distribuidores dos recursos que Deus nos deu. Amém? Então, um resuminho aqui do mapa conceitual para a gente finalizar é: a mentalidade de escassez gera o medo da falta, da limitação, da comparação, que gera uma ansiedade, uma competitividade ou até mesmo frustração, que nos gera a perda de gratidão e uma visão distorcida sobre a provisão de Deus. Lembrando que, submetido a esse dragão, nós deixamos de enxergar Deus como um provedor incondicional e passamos a enxergá-lo como um provedor condicional. Isto é, a força do nosso braço. E o antídoto é confiar na provisão divina, uma confiança prática, que vai nos levar ao contentamento com tudo aquilo que Deus nos deu, um agradecimento sobre tudo aquilo que Deus nos deu. Isso vai refletir em generosidade. Se eu entendo que eu tenho mais do que eu necessito, porque Deus foi tão generoso comigo, então eu passo a ser generoso e passo a refletir também na vida dos outros. Desde coisas simples, desde pagar um almoço, pagar um lanche, até mesmo investir pesadamente na vida
dos seus filhos, dos seus amigos, sem medo, né, de que isso gere uma perda. Mas investir mesmo, investir tempo, né? Tempo hoje se formos falar do investimento mais caro que nós podemos fazer sobre outra pessoa, nós podemos destacar que é o investimento em tempo, que é o que nós estamos fazendo aqui, que é o que eu estou fazendo aqui com os senhores, investindo tempo na vida de vocês, porque eu já entendi que esse dom que Deus me deu não pode ficar retido comigo, eu tenho que agir com generosidade. Então essa falta de limitação, comparação, né, ansiedade, inveja, distorção da imagem de Deus, nós temos que apenas confiar na sua provisão e agradecer por tudo que Ele nos deu, mesmo que neste pequeno momento nós não consigamos enxergar o todo da coxa de retalhos, o todo do quebra-cabeça, mas nós devemos confiar que esse quebra-cabeça será montado, que essa coxa de retalhos será completa. Amém? Então vou ler Mateus rapidinho aqui para a gente encerrar. Por isso digo a vocês, Mateus 6, 25 a 34 faz assim, ó. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Veja aqui a transcendência da vida, a transcendência do corpo. Então este corpo não é somente para mim próprio, mas ele serve também para eu provocar uma ação que vai gerar a adoração, por exemplo, que vai gerar um estímulo de conversão no outro. Então não é a vida mais do que alimento, então a vida é mais do que comer, a vida é mais do que roupas. Aqui esse texto está dizendo que a vida é muito mais do que um restaurante caro, que o corpo é muito mais do que as joias que se usa, a composição, enfim. E ele destaca aqui, observem as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, no entanto o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês valem muito mais do que as aves? Será que nós, a criação primorosa de Deus, da imagem e semelhança de Deus, somos mais valiosos, somos menos valiosos do que as aves? Isso é para a gente refletir. Quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Será que nós podemos prolongar a nossa vida? E por que se preocupam tanto com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. A provisão de Deus com a criação é tão grandiosa que nem Salomão pôde vestir-se tão belamente quanto um lírio do campo. Isso é muito interessante. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou como nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, os ímpios procuram essas coisas, nós somos cristãos. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Deus já sabe que a gente precisa, e Deus só dá aquilo que nós precisamos. Deus não nos dá aquilo que nós queremos, Deus dá aquilo que nós precisamos. E ele finaliza aqui nos 2 últimos versículos dizendo: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas o quê? Essas coisas necessárias, não é qualquer coisa, as coisas necessárias. E todas essas coisas necessárias lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. E para encerrar com Salmos, esse salmo é muito bom. É aquele famoso Salmos, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me junto das águas de descanso. Olha só,
Leva-me junto às águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Perceba que a generosidade aqui só é possível quando nós estamos transbordando. Quando eu entendo que tudo que Deus me deu é suficiente, é aí que eu posso praticar a generosidade. E praticando a generosidade, eu automaticamente elimino esse comportamento nocivo desse dragão. E aí ele finaliza, né? Esse salmo é maravilhoso. Ele finaliza assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor para todos sempre. Amém. Amém, senhores? Eliminamos aqui então o último dragão. Foi um prazer aí nessa trajetória, nessa jornada. Não sei o que reserva-me o destino desse grupo. Tenho orado, né? Tenho orado, mas Deus tem me confirmado. Deus tem me confirmado permanecer. Permanecer porque estamos criando um rebento de fiéis. Um rebento de fiéis. Então convido os senhores a prevalecerem. Prevaleçam. Não desanimem. Vamos continuar juntos, vamos nos desenvolver para que nós possamos frutificar. Essa é a nossa missão, frutificar. Então convido os senhores, se vocês ainda não têm um hábito como eu tenho de ser intrusivo, ser um intruso, se vocês têm algum amigo no trabalho, cara, sei lá, trabalho, no seu grupo mais íntimo de família, que às vezes teria vergonha de participar desse grupo aqui, não tô nem dizendo para vocês convidarem ele para cá, mas criem vocês mesmos o seu grupo. Wesley estava falando